Líderes e gestores que transformam, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão com Pessoas. E o nosso tema hoje ele está muito inspirador, de tocar a alma e instigar a tua mente aqui a pensar sobre a gestão da tua empresa e como você envolver as pessoas cada vez mais nessa gestão e no crescimento. E a nossa convidada de hoje, eu vou fazer um suspense aqui primeiro, mas é uma pessoa muito especial. Eu conheço ela desde 2014 e quando a gente se conectou, de primeira foi uma pessoa que confiou muito no meu trabalho. Eu estava iniciando a minha carreira lá na Dale Carnegie, na época como instrutora, e ela apostou, ela investiu, inclusive trouxe as melhores pessoas da equipe dela, as pessoas chaves da equipe dela para treinar. E desde então a gente fez muitos trabalhos juntas e é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa forte, valente e que inspira muitas mulheres também, inspira muitos empresários, líderes, gestores pela força e pela determinação que ela tem. Então, seja muito bem-vinda, Poliana de Oliveira, ela que é diretora comercial do Grupo Oliveira, advogada, também diretora na FACISC, na SIC e mãe do Arthur, investidora, e ela vai nos contar sobre essa trajetória como empresária e gerenciando tantas pessoas por esses anos todos, né, Poliana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana, pelas palavras, obrigada a cada um que está dedicando tempo aí para assistir esse podcast, e parabéns por mais essa jornada aí, e mais esse novo desafio, e mais esse conteúdo relevante que leva mais confiança, entusiasmo para todas as pessoas que todos os dias têm essas dificuldades e têm esses obstáculos que eles são comuns, né? Quando a gente participa do associativismo e sai um pouquinho da nossa empresa, dos nossos negócios, a gente vê o quanto a realidade e as coisas que nos ocorrem diariamente, elas são comuns a todos. São dificuldades que são do negócio. Então, quando a gente conversa, quando a gente troca, nós nos fortalecemos, encontramos formas mais fáceis de resolver, de passar por aquele momento e também sair mais forte de tudo isso, né? Então, obrigado aí pelo convite de estar partilhando contigo desse momento e espero de alguma forma também inspirar as pessoas que nos assistem a tudo aquilo que você também já me trouxe, porque muito do que eu sou e do que eu trago comigo também de aprendizado é pela nossa conexão e por tantos momentos em que você também me auxiliou a ter esse olhar diferenciado, esse olhar mais holístico, né, para a empresa e especialmente para as pessoas. Isso aí, é uma honra, Poliana, poder compartilhar desse tema contigo e quando a gente fala em transformar vidas, eu vejo muitas vezes empresários, líderes, gestores que às vezes desanima, né? Parece que é algo um tanto filosófico a gente falar sobre transformar vidas através dos negócios, mas às vezes as pessoas acham que é algo muito distante, né? De se fazer. Por quê? Porque a gente se depara com pessoas que às vezes não estão tão engajadas, tão envolvidas no negócio, às vezes não é o objetivo delas, às vezes esse líder ele está com muito trabalho operacional, ele está com desafios no mercado e aí as pessoas, né, precisam ser treinadas, serem envolvidas. Então é uma série de coisas e a gente olha para esse nível de transformação como algo que está ainda distante de certa forma, né? É sim algo a ser construído, né? Mas é possível. E quanto mais esse líder ele muda a si mesmo, né? E a gente pode presenciar isso na nossa trajetória, né? Em tantos desafios que também a gente passou, é possível sim, mas desde que essa transformação interna ela aconteça. Então a gente vai falar sobre transformar essas vidas através dos negócios, mas entendendo o processo também, porque vão ter momentos em que você vai estar arrumando a casa, você vai precisar engajar as pessoas, você vai precisar melhorar o clima, você vai precisar envolver elas, né, dizer o que precisa ser feito. Então é toda uma energia dessa pessoa, né, que está ali gerenciando essa equipe, onde parece que eu tenho que puxar as pessoas, né? Eu tenho que estar ali sempre consertando tudo, resolvendo problemas, resolvendo conflitos,
Mas vamos pensar assim, né? Depois que eu arrumei a casa, eu começo a trazer as pessoas então para a operação e elas começam a ter clareza do que elas precisam fazer, né? De qual é o papel delas, do que elas têm que entregar e o que elas precisam fazer também para entregar esse melhor. Então, eu até vejo isso como um segundo nível, né? Onde eu consigo deixar as pessoas mais conscientes, né? Daquilo que elas precisam fazer. Mas aqui é o nível básico, né? A gente vai chegar até o 5º nível, vai falar sobre isso. Mas conta para nós, Poliana, a tua visão, assim, sobre esse propósito, que para você é transformar as vidas através dos negócios, quando se fala nesses desafios, lucratividade, se manter no mercado, conseguir ter as pessoas também, né, que queiram trabalhar, queiram se envolver. Como que eu consigo chegar nesse nível? Então, para mim, transformar vidas, ele vai muito além da lucratividade, porque eu entendo que a lucratividade, o resultado financeiro, ele é apenas uma partezinha pequena da equação. É muito importante porque empresas, tem muitas pessoas que dizem, né, que CNPJ não tem coração. Mas na equação toda, na prática, ela significa você criar um impacto real em todos os stakeholders, ou seja, em todas as pessoas envolvidas no processo. Esse impacto, ele é com certeza o que vai trazer esse resultado que você espera na tua organização. Então, você precisa estar com os teus clientes, com a tua equipe, com a comunidade, enfim, muito engajada, para que você consiga, de certa forma, trazer, entender o que o teu negócio está impactando. Porque não é simplesmente sobre a última linha, né? Ela vai ser um resultado de todos esses parceiros que estão conectados com o teu negócio. Entender que você não está entregando apenas um negócio ou um produto, né, um serviço. Você também gera oportunidades e fortalece as relações, contribuindo para que o ambiente todo cresça junto. Então, negócios, pessoas e propósito, eles se conectam quando as pessoas compreendem o porquê elas fazem o que elas fazem. Acredito que esse seja o mais relevante dos pontos, né? E tem muitos livros que trazem essas perguntas, que a primeira pergunta é o porquê, né? E você vai desvendando o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E aí, quando você está fazendo gestão com pessoas, esse porquê também é importante, né? Alinhar a cultura, os valores, para que você consiga ter, no nível de liderança, pessoas maduras que também estejam preparadas, ou pelo menos queiram se preparar para, né? O desafio é despertar esse querer, sim, mas para despertar esse querer, comece pelo porquê, né? Como já diz o Simon Sinek, e a gente tem esse desafio muitas vezes na comunicação, né? É realmente como as pessoas compreendem isso de uma forma que elas sintam que elas também estão ganhando, né? Mas que não é um ganho só financeiro também, né? Porque às vezes por conta dessa mentalidade, quando a comunicação não acontece, ela acha que ela só está trabalhando para fazer lucro para a empresa, né? Para enriquecer o dono, no caso, né? Como diz aquela frase, né? Você tem que ter comportamento de dono, mas como eu vou ter comportamento de dono se eu não tenho um salário de dono? Mas não é nesse sentido, né? Eu penso que quanto mais as pessoas elas compreendem, né, esse propósito e elas se envolvem com o propósito, não se trata do dinheiro, né, como um fim, e sim, ele vai ser uma consequência, né? Ele vai ser uma consequência do quanto eu estou entregando, do quanto eu estou envolvido. E é aquele momento, né, Poli, que a gente percebe que flui, né? Que não é pesado, que não é forçado. E eu acredito muito que tem que ser assim com as pessoas, né? Como nós falávamos antes nos bastidores aqui, às vezes a gente tem a sensação de que tem que puxar, que tem que estar sempre motivando, que tem que estar sempre ali, de alguma forma instigando ou criando campanhas ou premiações para que as pessoas se envolvam, e eu acredito que não é por aí, né? É claro que é muito bonito falar sobre propósito, mas é aquele envolvimento de fato que eu sinto que eu faço parte daquilo, e eu sinto que isso tem a ver comigo, tem a ver com os meus valores, com aquilo que eu acredito, ou seja, sou eu ali fazendo, né? Sou eu ali pertencendo a esse lugar, e eu acredito nessa empresa, acredito nessa marca, e aí eu vou ajudar a construir essa marca
o tempo que eu estiver aqui eu vou dar o meu melhor, né? Então, o ganho financeiro, ele vai ser a consequência desta entrega, né? Mas aí a gente vê o desafio, né? Como, enquanto empresa, enquanto líder, eu consigo instigar a pessoa nesse nível, né? E é muito emocional o processo, né? Ele é muito íntimo também de cada um. Como que eu sei que a pessoa vai, de fato, se envolver, que aquilo vai fazer sentido para ela antes de eu contratar, né? Ou mesmo depois que ela está na minha equipe, como que eu cultivo e mantenho isso? O que você sente assim no dia a dia em relação a esse desafio? Sabe que você falando aqui, eu me lembrei de uma frase que eu uso ela, eu amo e uso muito, assim, que não é, eu não lembro qual é o contexto exato da frase, mas ele fala assim, que não é sobre o que o trabalho, o que nos pagam pelo nosso trabalho, mas sim, não é o que nos pagam pelo nosso trabalho, mas sim no que ele nos transforma e também no que a gente consegue ajudar os outros a se transformar. Então faz muito sentido o que tu trouxe, né? Hoje é muito clichê se falar sobre propósito, né? Mas ele tem uma profundidade, né? Que faz total sentido e quando você traz esse alinhamento para a equipe, as coisas facilitam também, né? Então esse desafio, até sabes que eu gostei dessa tua palavra de engajar, né? Porque a palavra motivação, ela é como banho, né? Não sustenta. Então, realmente, eu acho que o comprometimento, né? Hoje, o maior desafio é você fazer as pessoas entenderem que elas não estão fazendo só por fazer, elas ultrapassarem essa barreira, como você muito bem disse. Aí, claro, a gente entra nas esferas que nem todo mundo quer, tem uma série, mas aí você como líder, como pessoa que tem esse dever de inspirar e trazer essa mensagem, trazer essa reflexão, ou talvez até acender uma luz dentro dessa pessoa que ela não estava percebendo o potencial, a capacidade que ela tinha, de olhar para isso, né? De olhar e entender que eu posso mais, eu tenho condições e acender essa chama que está inexistente. Então, talvez isso também seja importante, você conseguir trazer as pessoas, trocar elas de níveis, né? Quando elas se permitem também estar sendo conduzidas de alguma forma, né? Porque tem aquelas que vão permitir serem treinadas, né? E tem pessoas que não são treináveis para determinadas funções. E aí que vem o desafio do líder conhecer, né? Conhecer o comportamento das pessoas para saber, essa pessoa tem talento para quê? Todo mundo tem um talento, todo mundo é bom em alguma coisa, tem suas capacidades que são únicas, a sua essência que é única. E aí quando ela consegue se conectar com isso e ela entrega este melhor dela, é aí que vem a conexão, né, do propósito da empresa com aquilo que eu sou. Quem eu sou aqui neste lugar, quem eu sou aqui nesta empresa. Então eu sou especial, eu sou único porque eu entrego este meu melhor, eu entrego o meu talento. E às vezes a pessoa não tem a consciência disso, né? Imagine de quantas pessoas você entrevistou, Poli, até hoje, quem de fato tinha consciência sobre os seus reais talentos, né? Eu sou boa nisso, eu sou Juliana, essas são as minhas habilidades, essa é a minha experiência e eu quero uma função, né? Então isso é muito complexo, isso demora para a pessoa mesmo, o profissional construir. Mas imagine quando na empresa existe um ambiente que provoca também essa descoberta, né? Através do trabalho, através dos feedbacks. Eu bato muito em cima de que feedbacks ou conversas 1 a 1 são pontos importantes para que a pessoa também se conheça, se descubra e se desenvolva, né? Então é uma ferramenta para chegar nesse nível de consciência. Então, quanto mais a gente despertar o nível de consciência dessas pessoas que fazem parte da nossa equipe, mais eu vou conseguir também gerar essa conexão com o propósito, porque ela vai sentir que ela está entregando o talento dela ali. Eu estou sendo valorizada por este meu talento aqui onde eu trabalho. As pessoas me enxergam por quem eu sou. Então isso é muito intrínseco e às vezes a pessoa nem sabe que é isso que ela está buscando. Mas quando o líder tem consciência, ele consegue promover,
né? Esse processo todo. Eu sintetizaria assim, que seria como você construir uma ponte entre a ação da pessoa e o significado da ação. Então, quando você fala quantas pessoas você entrevistou, e eu tenho várias pessoas que trabalham, que eu conheço, enfim, que dizem, nossa, eu vou começar tudo de novo nesse setor mais uma vez, né? E aí tu traz essa questão de que, quantas pessoas eu entrevistei e eu olhei, enquanto eu falava com a pessoa, eu olhei a mais do que ela estava me falando e tentei entender um outro contexto. Eu fiz uma mudança recente e eu ainda estou abrindo caixas, né? E eu, coincidentemente, no último final de semana abri mais algumas. E dessas tantas pessoas que você falou, por exemplo, que eu confiei as melhores pessoas para estarem contigo, eu encontrei, assim, cartas, bilhetes, reconhecendo, né, o quanto, ao mesmo tempo, foi dolorido esse primeiro contato, esse primeiro desafio para olhar para isso, para se aprimorar, para ter outros viés, né? O quanto foi dolorido, mas também o quanto hoje elas agradecem que realmente isso transformou a vida delas. E vou te falar, muitas delas não estão mais comigo, mas eu estou com elas, eu tenho certeza, porque até hoje eu tenho muitos funcionários, assim, ex-funcionários que mandam mensagem carinhosamente porque às vezes você fala algo, você dá um feedback, mas a pessoa também ela não está preparada ou ela não quer também olhar para esse ponto, não quer olhar para aquilo, né? Também é delicado. Sim. Mas o nosso papel é com a verdade, é com a transparência, e eu acredito que um feedback real e verdadeiro, ele é um presente, acho que é o melhor presente que você pode ganhar. Porque se você filtrar, olhar para aquilo, refletir, né, é algo que te quer bem. Alguém te quer. Se a pessoa fez isso, é porque ela quer o teu bem e ela quer que você caminhe junto com ela, né? Sim. Então eu fico feliz, assim, as pessoas dizem, mas você treina e tem pessoas que não estão mais contigo ou que não estão, enfim, ou que estão, né? Eu acredito que o líder de hoje, o bom gestor, ele é um eterno professor e ao mesmo tempo aprendiz, porque quando tem essa troca, essa rotatividade, né, não se trata somente de uma taxa de retenção, se trata também de você também oxigenar o setor, oxigenar a equipe, ver outras formas de fazer, né, trazer outras possibilidades. Então a gente também cresce e aprende com isso. Então nem tudo é ruim quando você troca. Você também tem que sair da sua zona de conforto, né? Sim. Então é sobre isso. Uau, Poli. Nosso papo aqui sempre é muito profundo, né? E quando você fala sobre a forma que a gente aborda as pessoas, que o líder aborda as pessoas e o quanto isso marca a vida deles, né? E aí me veio assim um insight da minha trajetória de líderes que eu tive. E se eu parar para pensar, as situações mais doloridas que eu ouvi foram as que mais me ajudaram e que eu nunca mais esqueci. E que eu honro aquela pessoa por mais que me machucou muito, né? Aquele momento em que você tem vontade de ir pro banheiro lá da empresa chorar, mas é aquele momento em que vai te ajudar, é aquele momento que você nunca mais vai esquecer. E isso é transformar vidas, né? E quando o líder consegue ter essa sensibilidade, a profundidade e a coragem, né, Poli? Porque é a coragem de você chegar diante da pessoa e dizer para ela também aquilo que ela precisa mudar, aquilo que não tá legal, aquilo que, poxa, aqui nós temos que ir para esse caminho, aqui não tá legal, aqui você não vai ter futuro. Então, a pessoa também ter maturidade, né? Aí que vem os dois pontos do feedback, das conversas 1 a 1, das conversas transformadoras, que o líder ter a coragem de se posicionar e dizer o que precisa ser dito, mesmo que doa naquele momento, e a pessoa ter maturidade para entender que aquilo é para ajudar ela, não levar para o lado pessoal, né? Ai, porque eu fiquei doído com isso, ai, porque isso me magoou. Se te magoou é porque, de fato, tem algo aí dentro que precisa mudar em você. Então, a maturidade para compreender a parte tua que, sim, precisa aceitar aquilo como um adulto e transformar isso, né?
E é isso que vai fazendo com que a pessoa eleve esses níveis, né? Então, veja bem que esses níveis que a gente está tratando aqui da liderança, né, e da gestão com as pessoas, ele traz, ao mesmo tempo, o líder fazendo o seu papel, mas também a pessoa compreendendo e tendo consciência e querendo, né? Como a gente falou, tem pessoas que não se permitem ser treinadas, outras não têm consciência de que precisam ser treinadas ou lá no íntimo delas, elas ainda não estão prontas para aquele desafio, e aí vem a autossabotagem, vem as fugas, né? E então é um processo muito profundo, de fato, esse, né? Quando o líder consegue chegar nesse ponto. Não é só sobre plano de cargos e salários, né? É muito além. É algo assim, uma construção diária, lenta, gradativa. Eu nunca esqueço, Ju, que tu fez um desenho para mim de um círculo com várias flechas, assim, né? E eu uso muito, porque especialmente hoje as pessoas mais jovens, elas têm uma pressa de chegar em algum lugar, mas elas não toleram o meio, né? E o que a gente precisa? Toda vez que tiver uma dificuldade, ao invés de a gente trocar a flecha e começar de novo, é seguir na mesma flecha, né? Seguir. Então, é fácil para mim? Foi fácil? Não. Mas eu nunca desisti, né? E a maioria das pessoas, quando elas se deparam com um líder realmente que quer lapidá-las, quer apoiá-las para encontrar o melhor delas, para que elas desabrochem, né? As pessoas têm que desabrochar, nós temos que desabrochar. Como é dolorido, muitas vezes eles desistem, né? E buscam uma outra oportunidade. E começam de novo. E aí, de repente, com o tempo, eles percebem que aquilo volta, é um ciclo, né? O ciclo, né? Que você também sempre desenhou para mim. A gente está sempre andando em círculo, se a gente não dá a volta e não sobe nível. Então, o aceitar, a negação é o primeiro passo, né? E quando a gente aceita que realmente a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa aprimorar, melhorar, buscar, enfim, que a gente tem um comportamento de repetição, de fato, que isso é bem comum, né? É inconsciente muitas vezes, como você mesmo mencionou, as pessoas têm sucesso, mas às vezes a ficha só vai cair mais pra frente, né? Sim. E a gente normalmente aprende mais pela dor do que pelo amor. Então, um feedback, ele é com amor, porque a pessoa faz parte da minha equipe, eu quero tê-la comigo, né? E a gente precisa caminhar juntos, olhando para uma direção e olhando para aqueles pontos a serem aperfeiçoados. E aí, a gente faz isso com amor. Sim. Né? Evidentemente que sempre com muita objetividade e praticidade naquilo, porque também não estamos falando de mãe para filho, nós estamos num âmbito profissional, técnico, de coisas que a gente precisa tratar com seriedade profissional. Então, às vezes essa objetividade também incomoda alguns. Sim. Querem um tratamento um pouco distinto daquilo que se espera, mas o meio empresarial, ele exige essa postura também, né? Então, aí que você demonstra também a tua maturidade, a forma como você recebe, né, aquilo que é falado. Então, nem sempre é contigo. Às vezes eu vou falar uma coisa rápida, passando no corredor, mas porque eu tô com pressa, mas enviei a mensagem, comuniquei. Mas falou com pressa, tá? Né? Cada um tem o seu dia, então a gente precisa também ter esse ponto de que essa impessoalidade, né? Isso, Você está lidando o tempo todo com as emoções das pessoas, né? E é delicado, porque cada um pensa, sente, age de alguma forma diferente. E quando a gente fala em ciclos, né? Ciclos que se repetem. Por que eles se repetem? Porque chega em um ponto que ou eu enfrento, né? E vou adiante, aí eu subo de nível, ou eu vou ficar ali repetindo. Então, enquanto eu não enfrentar aquele ponto fraco meu, aquela limitação, aquilo que talvez eu ouvi um feedback foi doído, eu não quis absorver porque eu achei que não era verdade, e enquanto eu não enfrentar isso, eu não vou evoluir. Então, eu posso até mudar de empresa, eu posso até achar que a empresa é o problema, que o líder é o problema, mas que lá naquele outro ambiente eu vou me deparar novamente com aquilo. Por quê? Porque eu ainda não enfrentei. Então, a escolha, né, da pessoa, posso enfrentar
e subir, e evoluir, ou eu vou fugir. Mas aquilo de alguma forma vai me encontrar novamente, né? Então isso vale também para as empresas, né? Para os negócios. Então chega o momento da empresa que ela também precisa subir de nível. Ela também precisa enfrentar os desafios ali, né? E falando aqui dos pilares, né? O primeiro pilar que a gente entende que é o primeiro nível da liderança é quando o líder precisa arrumar a casa. Então, ele está ali com desafios de engajar, ele está ali com desafios de resolver problemas, resolver conflitos. Eu tenho que estar toda hora puxando todo mundo, eu tenho que assumir responsabilidades, eu estou sobrecarregado. Às vezes, assume mais funções, várias funções, né, acumuladas. Então, é aquele nível que realmente eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que, ao máximo, conseguir com que as pessoas estejam ali fazendo o que elas têm que fazer, né? E aí quando a gente fala para alguém que está nesse nível de transformar vidas é algo muito distante ainda, né? Mas é entender que é um momento também e o que fazer, né? Quando o líder está nesse nível, que parece que tem empresas que nunca saem dali. Elas arrumam a casa, voltam a perder pessoas. Elas arrumam a casa, tem uma mudança de sistema. Elas arrumam a casa, tem um desafio no mercado. E estão sempre trabalhando muito, né, e não conseguindo evoluir para outros níveis, sim, para conseguir desenvolver as pessoas e formar novos líderes, né? Então, você acredita, Poli, que esses momentos eles são transitórios? Tem empresas que talvez isso dure por muito mais tempo do que deveria? Como que é a tua visão? Depende bastante do perfil do líder, né? Porque a questão do microgerenciamento também, eu já me vi nessa situação, né? Às vezes você se apega às funções que você tem mais habilidade, que você já está apto naquilo, você já dá conta, e por mais que seja uma série de coisas que são problemas também, enfim, mas você não treina outras pessoas para resolverem esses problemas, para estarem te representando, né? Para estarem cooperando contigo. Então, normalmente, os liderados são o espelho do líder, né? Então, é muito sobre confiar, delegar e permitir também o erro. Porque quando tu permite o erro, a pessoa também, ela se sente mais apta a tentar. Claro que tem formas e tem jeitos de se fazer isso que eu estou falando, né? Tem técnica, enfim. Mas eu vejo que a maioria dos líderes que estão nessa ciranda e que repete o mesmo comportamento e permanecem sempre com falta de gente, com falta de equipe, nunca preenche aquela vaga, o cara nunca tem ninguém bom o suficiente para aquilo. Às vezes a gente também precisa olhar se a gente, né, não está entendendo que só a gente é bom. Só nós somos bons o suficientes para aquilo, né? Sim. Então, se eu acho que só eu sei fazer, se eu entendo que só eu sei fazer e o meu jeito é o melhor, ninguém vai ser bom o suficiente para estar na minha equipe. A pessoa pode ser o melhor, pode ser o Pelé, né? Sem um líder que acompanhe, né? Por isso que eu digo, cerque-se de pessoas que são tão boas ou melhores que você, não abaixo. Né? Então, isso é autoconfiança também. Se você tem essa autoconfiança, você também não vai ficar inseguro de ter alguém melhor que você, alguém que vai fazer melhor do que você aquela função. Então, eu acho que também tem esse aspecto, sabe? Porque é tudo sobre nós, não sobre o outro, né? Isso. E às vezes a gente quer meio que cortar o olho do outro para que ele enxergue, né? Mas não dá. Não dá, infelizmente não dá. Dói, né? Vai sangrar. Vai sangrar e vai cicatrizar de novo e não vai abrir. Porque é na força, né? Mais ou menos aquele negócio. O cara precisa fazer terapia, né? Mas ninguém pode, senão ele pegar o telefone, ligar e agendar, né? Se eu agendar por ele, já é um caminho, né? Sim, isso. Tem que ter essa sensibilidade para entender o quanto a pessoa ela vai conseguir absorver aquilo que eu estou propondo para ela, porque para mim pode ser uma ideia maravilhosa, eu ver ela crescendo, mas talvez para ela não faça sentido, ou ela não está preparada para aquilo, né? Não tem ainda estrutura para aquilo. E mesma forma,
Que estrutura eu tenho enquanto líder para subir de nível também, né? Na minha equipe, na minha empresa. Até tem uma pesquisa do Gallup que mostra que 20% apenas das equipes, né, uma pesquisa a nível global, estão ativamente engajadas. Então imagina, se eu tenho 10 pessoas na minha equipe e 2 estão ativamente engajadas e as outras 8 eu preciso estar sempre, né, instigando, motivando, puxando de certa forma. Mas sim, que comportamento meu enquanto líder também precisa mudar para que esse cenário possa ser revertido, né? Aí vem aquele ponto, né, como você falou, esse líder saber delegar, esse líder saber confiar nas pessoas, ele entender o que precisa mudar nele, o que tem que ser transformado nele, e ao mesmo tempo enfrentar as suas próprias barreiras, né, as suas próprias crenças. Porque se eu acredito que só eu que consigo fazer, se eu acredito que tem que eu estar aqui para as coisas acontecerem, senão não acontece, eu tenho que passar por mim, então tudo isso vai gerando, né, mais resistência dele mesmo, resistência da equipe, e eu travo naquele nível. E eu estou sempre ali apagando incêndio, não consigo sair daquele furacão, né? Então, sim, existe uma necessidade de estruturação, lógico, às vezes faltam pessoas, né? Mas preciso promover também, de alguma forma, esse engajamento maior para que as pessoas se tornem mais produtivas, mas eu, enquanto líder, entender o que tem que mudar em mim para que esse cenário mude, né? Porque é sempre de dentro para fora. Então, se eu estou vivendo uma situação que eu não gosto, se uma situação difícil, desafiadora na minha equipe, na minha empresa, no meu negócio, o que tem a ver comigo isso, né? O que isso tem a ver com você, que precisa mudar em você para que esse cenário ele possa também ser transformado. E aí a gente consegue melhorar esse ambiente, né? Mas, Poli, que conselho você daria para esse líder que está nesse nível, assim, ali apagando incêndio, arrumando a casa, ainda não conseguiu elevar, né, esse potencial das pessoas, elevar o nível de engajamento? O que você diria para eles? Eu entendo que cada momento, cada ciclo que a gente observa de dificuldade ou que a gente precisa olhar com atenção, é sempre um momento de a gente olhar para dentro de nós mesmos. Porque toda e qualquer transformação eu não vou conseguir no outro se eu não fizer em mim mesmo. Então, se eu estou sempre nesse microgerenciamento, se eu estou sempre no nível de bombeiro, de emergência, de arrumando a casa, né, eu acredito que eu preciso arrumar a minha casa primeiro. Talvez seja sobre isso, né? Isso. Então, com um jeito muito sutil aqui de dizer, eu entendo que quando a gente se conhece, quando a gente busca, facilita muito para as pessoas que estão no nosso entorno também compreenderem, porque não é sobre o que eu falo, é sobre como eu ajo, como eu resolvo as coisas. Não adianta eu fazer reunião toda segunda-feira, não adianta eu fazer palestra, falar. Né? As minhas ações, os meus atos, eles vão implicar muito mais do que qualquer fala. Vão tornar uma reunião improdutiva, né? Nós vamos ficar andando em círculos, então é sobre soluções, é sobre ir para frente, andar, né? Porque eu percebo até uma coisa que a gente está fazendo um programa de aceleração de excelência no grupo, e o que eu percebo? É sempre os 2, 3 primeiros meses na nossa AGM, todo mundo que não atingia o indicador usava a desculpa como falta de gente, falta de mão de obra, e o mercado está muito ruim. Aí teve um determinado momento que o professor trouxe, olha pessoal, trouxe a história do Brasil, né? Sempre esteve difícil, sempre esteve estável, sempre vai faltar pessoas. Quem é você aqui como líder? Resumidamente, esse não é um balizador. Né? Isso é uma justificativa, é uma muleta. Então sempre, nós nunca teremos tudo. Agora, o que a gente faz com o que a gente tem? Isso. Acredito que seja esse o segredo, assim. Eu nunca vou estar com tudo funcionando perfeitamente. Jamais. Né? Temos sempre...
Quando tem sobra de oferta de matéria-prima, tem falta de cliente ou menos demanda, e assim é uma eterna, é um eterno ciclo, né? É um ciclo sem fim. Isso. E aí, nós como bons gestores, bons líderes, é o que a gente faz em cada momento desses. E tu pode ter certeza que a equipe, ela segue o líder, ela acompanha aquilo que vem de cima. Então, eles respondem a isso. Arrumar a casa de dentro primeiro. Com certeza. Então, se eu não consigo me desvencilhar, né? Ou seja, eu estou afundado, né? Eu não consigo vir para a superfície para conseguir enxergar um horizonte e poder crescer. É porque eu preciso transformar internamente primeiro, né? Me transformar internamente. E aí vem essa questão, como você falou, né, Poli, a congruência, porque aí se eu estou dando um feedback, se eu estou fazendo uma reunião com o meu time e aquilo que eu estou falando não está inspirando, não está de fato fazendo sentido para as pessoas, é porque talvez o meu discurso ele só seja da boca para fora. Então, eu vi muito isso treinando equipes. Há uma tendência muitas vezes a empresa colocar um time intermediário, né, para vir fazer um treinamento. E aí já treinei muitas vezes, né, nesse contexto. E o que eu percebi que as pessoas diziam, tá, mas eu tenho que fazer isso? Tá, mas o meu líder não faz. Como assim? Então, como que você vai conseguir com que essa pessoa mude, mesmo que ela tenha uma técnica, mesmo que ela esteja recebendo um ensinamento, se o exemplo, né, não está coerente? Então, essa mudança interna, ela é importante para o negócio, ela é importante para influenciar as pessoas, né, e para que eu sustente a mudança de fato, né. E aí, ao sustentar essa mudança, a gente vai para um outro nível da liderança, que é aquele de você estruturar os papéis. E eu vejo empresas que estão há décadas no mercado e que ainda não têm clareza do papel de cada um. Elas não têm ainda essa estrutura bem definida, seja de nível estratégico, tático, operacional, ou mesmo ali na operação, quais são as responsabilidades dessa pessoa, o que ela precisa entregar, né? O que esperam de mim. E a gente sabe que um fator que engaja muito é também a pessoa entender o papel dela, saber o que esperam dela e ela conseguir entregar e ser reconhecida por isso, né? Então, isso valida a competência dela, isso faz ela se sentir importante ali. Então, quando isso não está claro, nós também vemos um certo distanciamento das pessoas, né? Elas vão se afastando gradativamente, elas vão perdendo aquele brilho, vai perdendo o sentido muitas vezes, né? Porque também vira rotina e eu não sei exatamente onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, que autonomia eu tenho, que crescimento eu posso ter se eu aprender isso, se eu fizer isso. Então, este plano, né, que a gente não fala aqui de plano de cargos e salário necessariamente, que, como você falou antes, é muito amplo isso, é muito além, né, do que uma prática de gestão. Mas a gente olha para a clareza dos papéis, o que cada um precisa entregar, o que se espera de cada um, e o que eu tenho que me desenvolver então, né, o que eu tenho que desenvolver para que eu possa entregar o melhor e crescer nisso. Então, essa estrutura, né? Como eu consigo criar uma estrutura assim, sem cair no microgerenciamento, né? Desses papéis. E é o caminho natural que ocorre dentro das empresas, porque elas vão crescendo, se desenvolvendo, ninguém nasce já com uma estruturação formada e seguindo alguns padrões. Então, tu vai crescendo, de repente era você e mais um, daqui a pouco são 10, depois são 20, são 50 e as coisas vão tomando uma proporção maior e você acaba perdendo esse controle das coisas que acontecem e de quem faz o quê, né? Então, é muito importante de fato e eu diria que qualquer setor, né, qualquer atividade dentro de uma empresa precisa dessas tarefas, dessas ordens de serviço, desse momento, desse sistema protocolar, né, que nada mais são que processos, mas o que eu entendo? Que quando a gente está nesse processo de a mesma pessoa fazendo as ações e ela ainda tentando clarear essa visão
das tarefas, ou enfim, dos cargos e funções, fica mais complicado, sabe? Eu entendo que é sempre importante tu ter um apoio externo para fazer essa construção, porque as pessoas que elas estão envolvidas no dia a dia, elas já não estão, muitas vezes, focadas naquilo. É um trabalho importante de construção, que requer você reunir lideranças, reunir setores, entender como funciona, e é algo também que tu não constrói uma única vez. Ele está sempre em constante alternância, né? Porque os papéis, eles mudam, as necessidades mudam, o mercado, ele está muito rápido. Então, se eu fiz esse processo há 5 anos atrás, ele provavelmente, poucas coisas servem hoje. Eu preciso revisitá-los, revisá-los, atualizá-los com certa frequência, né? E nessa hora que eu entendo que o papel externo de um trabalho, por exemplo, como o teu, ou de pessoas que tragam essa visão externa, que estão sempre estudando e aperfeiçoando, faz todo sentido. Porque aí também você desafia aquelas pessoas que estão nessa frente a olharem diferente, né? Porque o ideal seria que cada líder estivesse sempre atento a todas as mudanças, a todas essas situações, né? Sim. O ideal seria. O ideal é. Porém, nem todos dispõem de energia para isso, né? A gente acaba fazendo outras atividades, mas eu costumo dizer que tudo que eu consegui implementar de novo, eu sempre fiz fora, fiz de um jeito que exigiu muito de mim, mas por força de vontade, por comprometimento. Porque é mais fácil você dizer que não deu tempo, que não dá, ou que está cheio de coisas. Mas aí você vai estar sempre na urgência, não vai subir nunca, não vai mudar nunca o patamar, né? Então, eu tenho que reservar um tempo na minha agenda para planejar, né? Esses dias eu estava num treinamento e aí alguém falou que a gente precisa ver mais pessoas sentadas em suas cadeiras não fazendo nada, ou seja, pensando sobre aquilo que elas fazem. Uau! Né? E aí, para a maioria dos líderes hoje, se você vê alguém sentado na sua mesa pensando, a pessoa não está produzindo. Sim. E é um ato falho esse pensamento do líder. Crenças. É uma crença, de fato. Então, o quanto, novamente, a gente precisa olhar para nós mesmos, transformar em nós para poder incentivar e fazer o outro acreditar que ele precisa desse tempo e também fazer isso no setor dele. Porque daqui a pouco você está investindo tempo para fazer muitas coisas que você poderia estar fazendo de uma forma nova, diferente. Hoje nós temos uma imensidão de novas possibilidades, de não só tecnologia, mas de vários como. Sim, talvez nem precisaria fazer tudo aquilo, né? Já não é mais necessário aquilo tudo. E quando a gente fala nessa estrutura de funções, não é engessar ou burocratizar. Não se trata apenas de definir processos ou papéis, mas se trata de alinhar com a visão de crescimento do negócio. Tem uma solução que eu trabalho nas empresas, que é a governança de skills. Então, a gente mapeia, o primeiro passo é a visão, né? A visão da empresa. Bom, onde vocês querem chegar? Tá, mas para isso, então, o que a gente precisa de estrutura para chegar nesse lugar? E aí, quais são os papéis de cada um que faz parte dessa estrutura? O que esse papel aqui vai contribuir com a visão do negócio, com o crescimento da empresa? O que essa competência vai contribuir com o crescimento da empresa? Então, isso começa também a dar a cada um a sua importância naquele resultado, para chegar naquele lugar. Então, aquela carga que vai ser puxada até aquele ponto de chegada, cada um vai puxar um pouquinho, cada um vai fazer um pouquinho para chegar lá. Então, isso começa nessa estrutura. Mas, assim, 90% das empresas que eu tenho contato, às vezes eu até pergunto, olha, vocês têm uma estrutura já definida, tem algum organograma, enfim, básico, né? E às vezes não tem nada, às vezes até a empresa fala, não, nós temos, mas você vai de fato para olhar para isso na prática? Tá, na prática, como acontece? Como que as pessoas estão sendo treinadas nas competências técnicas, então, para entregar aquela função? Como que ela está sendo desenvolvida, né, nas suas competências comportamentais? Não se tem isso na prática.
apenas é um documento que está lá guardado. E não é sobre isso, né? Não é sobre documentar coisas, é sobre a gente ter uma gestão com as pessoas, onde seja na responsabilidade, seja no conhecimento, seja nas competências e até mesmo nos indicadores, né? Que aí é o ponto mais elevado, né? Que também leva-se um tempo para chegar nisso, né? Mas é essa estrutura que vai garantir esse crescimento, né? E aí sim eu consigo sair daquele ponto filosófico de que eu transformo vidas, né? Através dos negócios, sim, através de uma organização, um processo, através de uma cultura que sustente isso, eu sim transformo. Eu transformo a pessoa, porque que ela está sendo capacitada para aquilo que ela vai fazer, ela vai se desenvolver naquilo, ela vai se desafiar, ela vai precisar aprender coisas novas. Ao mesmo tempo, se eu oxigeno isso, se eu estou continuamente atualizando isso, porque a nossa visão ela vai mudando, né? Então, eu também estou fazendo com que continuamente ela seja, né, desenvolvida, seja nas responsabilidades, seja nos conhecimentos, seja nas competências, né, através dos desafios. Então, esse eu acredito na gestão com as pessoas, envolver elas, né, envolver elas naquele objetivo que está ali na frente através desses entregáveis. Então, como eu contribuo com esse lugar que a empresa quer chegar, como que eu posso fazer a minha parte, né? E assim, fazer a minha parte mesmo, né? Não aquela, estou fazendo a minha parte, né? Faço parte. Eu faço parte. Eu faço a minha parte. E pegando um gancho, agora eu recordei, não adianta visão, missão e valores se eles não são a cultura da empresa, né? Uhum. Eles têm que estar atrelados à cultura. Eu posso, sim, querer ter valores, adicionar valores ou aprimorar alguns. Mas hoje, quais são os meus valores de fato? Aquilo que eu entrego. E eu gosto muito dessa ideia dos valores porque eles geram comportamentos, né? Eles sempre mostram quais os comportamentos que são esperados aqui dessas pessoas. E eu sempre instigo as empresas a fazerem feedbacks em cima de valores. Por exemplo, você pode validar comportamentos que estão de acordo com os valores. Você viu algum comportamento, então você, em uma reunião, você reforça aquilo, você elogia alguém em público, ou você instiga que as pessoas, que a equipe possa fazer, né, esse feedback também para os colegas quando eles viram esse comportamento. Então, tudo isso vai reforçando comportamentos, que é o próximo pilar que eu quero destacar aqui, porque aí a gente falou de arrumar a casa, melhorar aquele caos todo e sair do caos. Agora, coloquei cada um no seu lugar, né? Eu tenho clareza dos papéis, eu tenho as pessoas sabendo as suas funções, ou seja, né? Esse ponto das funções, ele não é importante só para definir os papéis no nível operacional. Eu vejo que isso aí até você vai talvez concordar comigo, Poli, vai ver que é um desafio grande nesse sentido, quando a gente tem que definir o nível tático, né, o intermediário. Às vezes você encontra aquele operacional e o nível da direção ali, né, e da alta liderança. Mas o quanto é desafiador você manter esses líderes do nível tático, né? Esse nível intermediário, que é ali que a comunicação chega, é ali que o feedback acontece, é ali que a cultura é sustentada, né? Por quem está mais perto do time. Porque às vezes quem está ali não consegue chegar tão perto, né? Não dá conta de tantas pessoas, né? E de tantas responsabilidades que tem lá no topo. Então, quando a gente vai para essa estrutura, o desafio grande de fato, quem vai assumir, né, esses papéis e como vai ser dividida, né, essas responsabilidades, né, como elas serão divididas. Poli, muito obrigada pela tua generosidade, pela tua disponibilidade e por compartilhar toda essa sabedoria, a tua experiência. E eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui vai poder ter o seu próximo passo iluminado, né? Eu espero que cada um possa se inspirar a superar as dificuldades, os desafios com pessoas e, ao mesmo tempo, construir um modelo de gestão que possa ser sustentado
a longo prazo. Então, agradeço a cada um. Se você, de alguma forma, foi tocado por esse conteúdo, compartilhe, curta aqui, comente se fez sentido. E nós esperamos você no próximo episódio. Muito obrigada!